Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje com um tema tão bonito, né? Um tema de tanta reflexão, de tantos aprendizados, que é o perdão. Mas para a gente começar a falar de perdão, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é ver o quanto nos perdoamos. Como que anda, né, o nosso auto-perdão? Essa é a primeira coisa que eu pergunto para vocês. Por quê? Porque fica muito difícil de eu perdoar o meu próximo se eu sou rigoroso comigo, se eu não me avalio e não me perdoo, se eu me julgo com menos critérios, com mais benevolência do que com punição. Então eu gostaria que antes da gente começar, realmente vocês pensassem só um pouquinho como eu tenho trabalhado o perdão para comigo. Isso é de extrema importância para a gente dar continuidade à palestra. Porque aí realmente nós vamos abrir nosso coração para trabalhar o perdão com o outro. Jesus dizia: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que será que esse capítulo tem de tão importante? Por que será que Jesus dizia isso? Misericórdia, né? Eu tenho que levar esta misericórdia, eu tenho que exercitar esta misericórdia. Por quê? Porque é tão importante ser misericordioso para que possamos viver num mundo de mais paz, de mais entendimento, de mais comunhão. Nós estamos num momento em que as guerras eclodem, como se fossem bolhas de sabão jogadas ao vento. É aqui, é ali, é acolá. Por que será? Porque nós esquecemos de trabalhar a misericórdia. Porque nós esquecemos de trabalhar o perdão. Então tudo é motivo para que se exploda alguma coisa, né? Para que venha a retaliação. Então Jesus falou isso já há muito tempo atrás, mas parece que não houve um bom entendimento, né? A importância da indulgência, do perdão, da misericórdia nas relações humanas, tendo como base o ensinamento que ele oferecia para nós. Qual era o ensinamento básico de Jesus para nós? Compaixão, amar o próximo, buscar o entendimento, ter compreensão com as falhas alheias. Falava isso em todos os lugares que pregava. Ame teu próximo, ame teu próximo. Como é que eu posso amar meu próximo se eu não o perdoo? O que Jesus queria dizer com isso? Significa que seremos tratados conforme tratamos, amados conforme amamos. Perdoar para que Deus vos perdoe. Esse é o cerne desse capítulo. É a base de toda a nossa compreensão sobre o perdão. Jesus nos ensinou para começar assim. Estava ficando difícil, ele falava: tenham misericórdia, perdoem uns aos outros. Aí Jesus dedicou um momento de uma oração que nós fazemos, acho que às vezes, diversas vezes por dia, que só falava do perdão. E eu tenho certeza que nós a dizemos sem pensar. Jesus tentou, através desta oração, passar o que era o perdão, quando ele falou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Está dentro da oração do Pai Nosso, que é uma oração lema para qualquer religião, né? Católico fala o Pai Nosso, espírita fala o Pai Nosso. Quem não é nada também reza o Pai Nosso em hora de desespero. Porque é uma oração onde a gente encontra tanto consolo, mas a base dele é trabalhar o perdão. Jesus tentou de todas as maneiras, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão não é um favor que nós fazemos aos outros. Isso tem que ficar bem claro. Porque tem gente que diz assim, eu perdoo. E é motivo de orgulho, de prepotência. Olha, eu tenho a capacidade de perdoar. Isso não é perdão. Não é? Porque o benefício do perdão é para nós mesmos. Quem não perdoa, quem guarda mágoa, guarda rancor, adoece, vive de mal com a vida. Quem perdoa, perdoa. Quem perdoa não fica guardando tudo isso dentro de si. Então, cada vez que eu relevo um acontecimento, uma mágoa, não estou fazendo bem só para o meu próximo, não. Estou fazendo bem para mim mesmo. O que adianta guardar dentro do coração rancor, mágoa, ódio? Ah, mas então eu vou perdoar todo mundo? Não, você não vai perdoar ninguém. Porque nós não somos ninguém para perdoar ninguém. Nós não somos juízes, nós não usamos toga. Nós somos simplesmente cristãos, seguindo o ensinamento daquele que a gente acredita. Que o melhor caminho é perdoar. E tem gente que fala com soberba. Eu perdoo com facilidade. Para passar uma mensagem de bondade, né? De compreensão. A gente só perdoa quando realmente a gente recorda de alguma coisa e não se vê mais naquela situação. Não sente as mesmas emoções no momento em que elas aconteceram. E isso é muito difícil. Pensem em alguma ofensa que vocês receberam. Veja qual é a emoção que vocês sentem nesse momento. Mas se recordem de algo que seja significativo, algo que realmente vos magoou, que tocou, que fez com que você tremesse nas bases, sabe? Como é que vocês sentem isso? Como é que vocês se recordam disso? Com a mesma intensidade? Com as mesmas emoções daquele momento? Tem coisas que são muito difíceis da gente superar. Então, por isso que não é fácil. Por isso que Jesus insistia tanto. O perdão não é para você somente um caminho para evoluir. É um caminho para você florescer, para você seguir o teu caminho com saúde, sem rancor. Pior são aquelas pessoas que não esquecem, estão sempre rancorosas, né? E em qualquer situação tentam dar o troco através de uma palavra mais ácida. Como é difícil o perdão. A lei da causa e efeito nos mostra que aquilo que emitimos retorna a nós.
Se queremos ser perdoados por nossas imperfeições e erros, precisamos aprender a perdoar aqueles que nos odeiam. É um ciclo de amor e misericórdia, amor e misericórdia, amor e misericórdia. Isso não quer dizer que você vai conviver com aqueles que vos odeiam. Mas você não vai alimentar o mesmo sentimento. Não é? E por que não vai alimentar esses mesmos sentimentos? Para não sofrer. A pessoa que te odeia, no mínimo, é uma pessoa que não está bem. Porque o ódio não cabe dentro de uma pessoa que está bem, que está saudável. Ele não tem espaço. Ah, isso porque eu sou muito bom? Não, porque o ódio é um sentimento que toma muito espaço, incomoda, traz dores, traz peso. Da pessoa que odeia. A que recebe o ódio, se ela estiver plasmada no amor, nas palavras de Jesus, até pode mexer um pouquinho sim, porque o ódio é uma energia bem forte, mas a energia do amor supera qualquer outro tipo de energia. Então quando eu falo, eu vou... Não, simplesmente vou pensar naquela pessoa. Uma pessoa que está bem mal. Para chegar ao ponto de parar a vida para odiar alguém ou alguma coisa, realmente está precisando de muita, muita ajuda. Perdoar não significa concordar com os erros do outro, nem sequer esquecê-los, mas não ressentir. Você pode lembrar. Acabei de mandar vocês fazerem um exercício. Foi? Tem coisas que marcam muito a gente, machuca, sabe? E é claro que a gente vai lembrar. É quase que impossível não lembrar. Porque estamos encarnados. Mas é a maneira como lembramos. Agora mesmo estamos conversando com o Eduardo. Estávamos aqui numa sessão recordação. E eu disse para ele, que bom que estamos recordando. Sem saudosismo, sem querer voltar naquela época, simplesmente recordando uma época das nossas vidas que realmente foi muito boa. Não é? A mesma coisa acontece quando a gente recorda o que alguém nos falou, o que nos fez, o que nos magoou. Agora levar aquilo dentro da mochila pesa demais. É desnecessário. A gente tem que ir tirando da nossa mala emocional todas essas coisas. Porque senão o peso fica insuportável. Vamos carregar aquilo que é bom. Vamos carregar aquilo que é mais leve. Não dá para pôr essas coisas na mala. Não tem como. Perdoar significa libertar-se da dor, da raiva, do desejo de vingança, compreendendo que somos todos espíritos em evolução, todos, e sujeitos às mesmas falhas. Não aponta o dedo para o outro. Se você não sabe, você daqui a algum tempo vai fazer a mesma coisa. Cada um está num grau de evolução, cada um está num momento, às vezes o outro errou. E nós, quantas vezes já erramos? Podemos não ter errado igual ao outro, mas erramos. Não tem ninguém aqui que não erre diariamente. O duro é a prepotência daqueles que se sentem tão atingidos por algo que nos fazem. Se sentem tão acima do bem e do mal. Não é? Que não tolera o erro do outro. E isso não quer dizer que você não vá corrigir, mas é corrigir com clareza, é corrigir com caridade, é se posicionar, não é através da agressão. Isso só vai levar o outro a ser pior do que ele já é.
né? Aquela coisa, o outro erra, aí você vai com toda agressividade, que é o contrário da mansuetude que Jesus ensinou, põe, como dizia um tio meu, tira o sapato e põe a ferradura e espera que o outro sorria. Não é? Isso só vai gerar mais raiva. Vai fazer com que aquela pessoa que errou continue errando. Aquela pessoa que prejudicou continue prejudicando. Errar faz parte do processo da vida. Só não erra quem já não está mais aqui. Daí a necessidade da gente trabalhar esse perdão em nós primeiro. Quem somos nós para às vezes não recebermos uma ofensa? Quem somos nós para sermos amados por todos, queridos por todos? Jesus tinha tudo para ser unanimidade e não era. E nem por isso brigou com o adversário. Não é? Eu sei que nós não somos Jesus, mas a gente está tentando caminhar para ser melhor. Jesus dizia, reconciliar-te com o adversário. Olha, realmente esse capítulo 10, ele tem que ser lido e relido, porque em 50 minutos não dá para a gente poder saber tudo que aqui está escrito, analisar. É um capítulo que a gente vai ter que ficar lendo por vários dias, para poder assimilar um pouco, tentar levar para a prática, porque também só ler o Evangelho não adianta, né? Evangelho é exercício, é movimento, é ação, é comprometimento. Jesus nos exortou a reconciliarmos com o nosso irmão enquanto estás no caminho com ele. Depois que saiu do caminho não adianta não. Tem gente que chora quando o cara morre. Não fez nada enquanto estava vivo. A gente tem que tentar essa reconciliação enquanto existe tempo para reconciliar. Mas sem se julgar. Sem se julgar, porque senão não vai. Se eu sou muito rigoroso no julgamento comigo, eu não consigo trabalhar a humildade com o outro também. E aí eu não volto atrás. Não, me falou isso, eu vou lá. Eu vou me reconciliar? Por que não? Por que não? Muitas vezes o orgulho nos impede de dar o primeiro passo. No entanto, o verdadeiro discípulo de Jesus busca paz e harmonia, mesmo que isso signifique se humilhar e estender a mão. O que é se humilhar? Por que humilhação? Qual é a humilhação? Pelo contrário. A pessoa que vai ao encontro e conversa é aquele que realmente está buscando o perdão. E você que recebe a mão estendida, não exalte porque o outro te procurou. Siga o mesmo exemplo. Não pensem que são capazes de dar indulgências, porque não são. A igreja vendeu indulgência e se deu mal, veio a reforma. E a contra-reforma, e o protestantismo. Não queiram vender indulgência. Não queiram se achar bonzinhos quando alguém vem te procurar, estendendo a mão e dizendo, pô, eu errei, ou então até, sabe, nem dizendo eu errei, mas pô, pra quê? Pra que tudo isso? Simplesmente na hora faça uma reflexão. Que bom. Está me dando a oportunidade, né, de eu não julgar e de eu não perdoar. Porque aqui ninguém, nenhum de nós somos juízes de nada. Veja naquilo um exercício de alguém que está querendo evoluir.
de alguém que repensou, ou não levou tão a sério. Ah, mas porque não foi comigo? Não existe em nenhuma ofensa aquele que não ofende na mesma proporção que recebe a ofensa. Porque são dois seres pulsando. Se um ofende, o outro se sente ofendido. E cada um vai buscar a sua razão e ninguém dá o primeiro passo para voltar atrás. Qualquer relação que termina, é 50%, 50%. Se não ofendeu naquele dia, ofendeu em outro. Se não fez uma coisa errada naquele dia, fez em outro. Porque nós somos passíveis de erro. Graças a Deus, graças a Deus. Senão nem estaríamos aqui hoje. A reconciliação é um processo de cura para ambas as partes. As pessoas se curam, elas se sentem melhores, elas se sentem saudáveis, física, emocional e espiritualmente. É isso que esse evangelho de hoje, que fala em misericórdia, está querendo dizer. É cura. Ela dissolve laços de animosidade e abre caminhos para o entendimento e restabelecimento da coisa mais bonita que Jesus quis deixar para nós, a fraternidade. O que é sermos fraternos? Sermos irmãos. E é o que somos. Os laços entre nós, que encarnamos nesse planeta, é de fraternidade, de irmandade. Pena que a gente largou pelo meio do caminho. Cada um foi seguindo um caminho e esqueceu que é irmão do outro. E é irmão mesmo. Porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Embora esqueçamos também disso. Lembremos de que nosso adversário de hoje pode ter sido nosso companheiro, ou mesmo nosso devedores em outras existências. Teve outra vida. O que será que a gente fez para aquela pessoa, né? Que resgate será que eu estou tendo? Não somos espíritas, nós acreditamos nisso. Então, quando vier uma ofensa, tenta reverter nisso também, tenta pensar nisso também. O que será que eu fui? O que será que eu já fiz também? É que a gente tem muita mania de se pôr numa condição de coitado, na hora que a gente é magoado, ofendido, né? A gente se põe na situação de coitadinho, ai, coitado de mim, né? Só eu, só comigo mesmo, faço tanto bem. Né? A gente se põe numa condição assim. E nós não temos que nos colocarmos nessa condição de coitados. Mas não somos. E torno a dizer, graças a Deus. Sai dessa coisa de autopiedade. Tenta realizar o porquê que aquilo lá está acontecendo. Na hora, às vezes, não dá, né? Porque se pegar uma italiana comigo, não dá. Sou muito passional na hora que a coisa. Hoje em dia, eu estou até tentando ser menos, viu, Eduardo? Estou conseguindo. Mas não dá, não dá. Não é? Mas depois que a onda baixa, calma, volta, vai lá. Não se põe na condição de coitado, não. Não fica achando que não mereceu. Se não mereceu, vai lá e esclarece. Não guarda, não. Nós não somos esponja. A esponja que chupa tudo para dentro de si. Começa esse processo, né, de autodestruição, de autopiedade. Eu não mereço, eu não mereço. Se não merece, faz acontecer para que não mereça mesmo. Se posicione, né? Tem gente que acha que não merece e continua na vida, né?
A reconciliação nesta vida é uma oportunidade de resgate e reajuste. Vamos tentar. E aí, depois da reconciliação, o sacrifício mais agradável a Deus. Primeiro que Deus não espera de nós sacrifício nenhum. Deus espera de nós transformação, resignação, conciliação. Ele espera que a gente tenha uma evolução espiritual, não necessariamente sacrifício. Mas, digamos, assim como na hora que a gente fala perdoa o teu inimigo, a gente lembra que a gente não é ninguém para perdoar. Mas são palavras que já estão ali colocadas e que a gente tem que saber interpretá-las de uma outra forma. Tá bom. Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus que nós poderíamos fazer? Quem me falaria? Quem teria coragem de me dizer? O que será que eu posso fazer que vai agradar muito a Deus? O que passa na cabeça de vocês? Caridade? Caridade? Nossa, Deus adora uma pessoa caridosa. Fala, nossa, isso aí é bom. Eu investi nessa centelha aí, ela tá boa, essa centelha, tá? Que mais? Que mais Deus quer de nós? Que mais agrada a Deus? Amar o próximo. Amar o próximo. Sabe qual é o maior sacrifício que a gente possa fazer para agradar a Deus? Não são rituais, não são ofertas materiais. O verdadeiro sacrifício é que consigamos resgatar as nossas inferioridades, que consigamos corrigir os nossos defeitos, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ódio, o melindre. É isso que Deus espera de nós, para que haja o perdão. É esse o maior sacrifício, porque é muito difícil a gente corrigir isso dentro de nós. Isso é um sacrifício. Cada vez que a gente domina um pouco do nosso orgulho, e aí entra a caridade, né? Caridade é o lado bom, né? Do orgulho. Você esquece o orgulho, você começa a ser caridoso. O egoísmo, aí entra o irmão, né? Amar o teu próximo. Você não quer tudo para você. A vaidade, a inveja. É isso. São esses sacrifícios. E por que coloca-os como sacrifício? Porque é realmente difícil. A maior dificuldade é a gente conseguir dominar a gente mesmo, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos. Como é difícil a gente conseguir controlar um lado da gente. Seja ele do orgulho, da impaciência, do melindre. E é isso que Deus pede. O perdoar é um ato de renúncia a si mesmo. É isso, é esse perdão, é o auto-perdão. É conseguir resgatar isso. Orgulho, a gente sempre vai ter. Nós vamos ter que encarnar muitas vezes ainda que o orgulho se dissipe, a inveja, a vaidade. A vaidade não é essa de cuidar do próprio corpo, não é esse tipo de vaidade. Isso é obrigação, né? Isso aqui é o templo da alma. Se a gente não cuidar direitinho, fica ruim. Mas é aquela vaidade de pensar que tudo sabe, que tudo pode, que tudo é capaz. É essa vaidade. É a vaidade que cega.
Não é a vaidade do cuidado, não é esse tipo de vaidade. Quando perdoamos, oferecemos ao Criador a nossa disposição de mudarmos. Pode ver, toda vez que a gente diminui essa prepotência, esse ódio, essa inveja, a gente passa a viver melhor com o outro, a entender melhor o outro, a exigir menos perfeição do outro. Porque queremos sim, queremos não, tudo parte de nós. Mudança nenhuma acontece se não for aqui dentro. E para isso precisa de muita coragem, precisa de muita superação, precisa de muita amorosidade, precisa de muita humildade para admitir que erra, para admitir que não gosta, para admitir que odeia. Tem gente que fala assim, não, eu não odiei ninguém. Odiou. Odiou, você não está encarnado. Não, mas ódio é muito forte. Não é que o ódio é muito forte. É muito forte da gente ter a coragem de dizer, odiei. Tudo aquilo que a gente não encara de frente, aí fica bem difícil. E continuando, vem uma parte um pouquinho mais difícil ainda. O argueiro e a trave no olho. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Essa é a parábola. É um convite à autoanálise, à humildade. Cara, você está falando de um cisco do olho do irmão. Você tem um pedregulho aí dentro. Mas é muito mais fácil enxergar o cisco no olho do outro do que o pedregulho no meu, né? Inclusive porque já cegou o pedregulho. Já cegou. É muito fácil apontar os defeitos alheios, julgar as atitudes dos outros, criticar. É fácil, no entanto, raramente dedicamos o mesmo tempo e esforço para analisarmos as nossas próprias imperfeições. E aí vem ligado ao parágrafo anterior do que estávamos falando, do que Deus espera de nós. Que está diretamente ligado a ser misericordioso. Antes de julgar, devemos nos perguntar, e eu? Sou perfeito? E eu? Estou livre desse erro? Se falar para vocês, estou, você está morto. Já desencarnou, começa a se apertar que já não está mais enganado. Não, é verdade. A hora que eu falo, tô, já cantei para subir, gente, porque não gosta. Todo mundo pratica os mesmos erros, em escalas maiores, em escalas menores. Por quê? Porque existe o grau de evolução. Tem gente que já ama, odeia menos, julga menos. Mas para estar limpo na coisa, já não vai mais encarnar aqui. Vai encarnar num lugar onde exista realmente a misericórdia. Onde exista o perdão como norma de conduta, não como exercício. Nós estamos perdendo um sábado à tarde para falar de perdão. Olha que absurdo. Olha como a gente precisa disso ainda. Um sábado à tarde que estamos sentados aqui, falando de perdão, que deve ser algo como respirar. Então, se ainda estamos aqui, falando de perdão e misericórdia, é porque tudo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás ainda não entrou na cabeça de ninguém. E olha que já veio Kardec, já vieram outros irmãos de muita luz, outros espíritos. E nós estamos aqui. O Espiritismo nos ensina que a crítica construtiva pode ser válida, mas o julgamento implacável e a maledicência são prejudiciais. Devemos nos esforçar para remover nossas próprias traves, antes de tentar remover o argueiro dos outros. O Espiritismo ensina mesmo que a gente pode
ser crítico. Mas é com caridade, entendeu? Não se achando superior. Não é falar para o outro o que ele deve ou não deve fazer se você ainda o faz. É simplesmente alertar. Porque nós espíritas ainda temos uma coisa, né? Nós já temos o conhecimento. Já foi dado para nós, então mais será cobrado. Não é a primeira vez que vocês estão aqui escutando falar nisso. Não é a primeira vez que vocês estão aqui ouvindo que realmente quem odeia, quem não desculpa, quem não perdoa, vai se dar mal. Tem gente que ainda nem descobriu isso, que nem nunca ouviu, que vive à margem disso. Esses serão perdoados mais facilmente que nós. Nós já temos todas as ferramentas, nós precisamos começar a pôr em prática. Um pouco cada dia, com jeito, fazendo os ajustes necessários, se perdoando quando errar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem ama a gente de verdade não fica pisoteando nos nossos erros. Percebe a nossa evolução, por mínima que seja. E é assim que nós temos que agir com os outros. Então, como anda, né? Essa nossa visão. Vamos pensar um pouquinho. Será que a gente está tirando um pouco atrás dos nossos olhos? Ou nós estamos só dispostos a ver, né, o cisco, o arder do olho ali? Como anda isso em nós? E não se critiquem por isso. Não se julguem por isso. Se ainda estiver muito forte, peça ajuda. Recomece. Só o fato de estar enxergando, só o fato de estar admitindo, aos olhos de Deus, já é um enorme passo. Vocês não têm nem ideia de quanto isso é um enorme passo. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, né? Essa passagem de Jesus é tão bonita, com a adúltera, né? Que tinha traído. Ela cai ali no chão, já tinha uma arena ali, né? Maior e mais bonita que do Allianz Parque. A do Allianz Parque é insuperável, a arena, né? Essa daí é na... Não só porque eu sou palmeirense, mas porque realmente é lindo. Ali já tinha armado uma arena, né? Todo mundo com as pedras na mão, aquela mulher fragilizada ali. E o que é pior, né? Achando que merecia as pedradas. O julgamento é tão forte que a vítima acha que merece. Ela não consegue fazer reflexão que não mereça. Me apedreja logo porque eu mereço. Olha que ponto, né? O ser humano chega. Acho que o que vai receber é o merecido. Jesus, com toda a misericórdia. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Cada um foi jogando sua pedrinha do lado. Foi saindo a francesa. De repente olhou, não tinha ninguém na arena, né? Aí Jesus chegou até aquela irmã e falou: vai, procura não errar mais. Levou aquela irmã à reflexão e mostrou para ela que ela não merecia a pedrada. A maior pedrada ela já tinha dado. Ela nela mesma. Com o ato errado que ela havia praticado e que ela sabia. Não adianta a culpa, gente. Não se culpem. Se fortaleçam.
perdoem e mudem. Não é? A culpa leva a nos tornarmos muitas vezes vítimas. Quem é vítima não sai do lugar. Jesus levava o pecador à reflexão e mostrava para todos que também pecavam, que também erravam. Essa passagem de Jesus é linda, é linda, é linda essa passagem de Jesus. Este é um dos ensinamentos mais impactantes do Mestre Jesus. Ele nos proíbe o julgamento, pois não temos a capacidade de conhecer as intenções e as provocações que levaram aquele irmão a fazer aquilo. E a gente diz, nada justifica ter feito isso, nem sabemos. Não sabe. A gente não sabe o que leva uma pessoa a fazer determinada coisa. Ah, mas assim a gente vai perdoar todo mundo, vai falar, o cara matou, porque eu não sei as intenções. Não é perdoar todo mundo, porque eu volto a dizer que não perdoamos ninguém, nem temos cabedal para ninguém. Mas é simplesmente pensar que um dia, ou eu já fiz, ou eu vou fazer. Algo parecido. Somente Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, é capaz de julgar. Nosso papel é amar, auxiliar e compreender, porque nem Deus julga. Olha, Deus acho que é o cara que menos julga. Ele dá 599 milhões de encarnações para nós. Se ele julgasse, ó, acabou, meu. Foi lá para baixo, fez o que não devia, vai arder lá no fogo do inferno, vai ficar lá. Não, a gente chega lá, vê um monte de coisa errada que fez. Aí, vem cá, amigo, vamos lá, vamos começar de novo? Escolhe outra encarnação aí, vai. Vamos ver se consegue passar essa lição a limpo melhor. Se não engaveta aí. Aí a gente vê, né? Aí erra de novo. E pode ver, às vezes a gente não erra numa coisa e erra na outra. Tem vezes que a gente fica repetindo o mesmo erro. E assim mesmo, Deus tem paciência. Né? Ele usa a borracha do perdão e fala, vai de novo. Volta lá. Refaça o caminho. Então, olha, eu não vejo em nenhum momento, em nenhuma leitura, Deus julgando dentro da nossa religião. Né? Dentro do que nós acreditamos. Então, não tem porquê, né? A história da mulher adúltera é o exemplo mais claro desse preconceito. Jesus não a condenou, mas convidou à reflexão. Aqueles que se consideravam sem pecado. Jesus não falou com a pecadora. Ele falou com a plateia que estava lá na arena. Ele fez com que aquele bando de doutores do perdão, da retidão, da moral, refletisse no quanto eles eram tudo aquilo que eles achavam que eles eram. Pior é isso, é o achismo, né? A gente se acha e acha o outro. Tira esse negócio que eu acho. Eu não acho nada, eu tenho que ter certeza. A pessoa que falou assim, eu acho, é porque conhece muito, hein? Olha para falar, eu acho que tem força intelectual, moral, espiritual para estar falando. Eu não acho nada. Eu simplesmente aprendo. Ninguém atirou a primeira pedra, pois todos temos nossas falhas. Você acha
que eles foram embora porque eles refletiram no que Jesus falou? Eles foram pegos de surpresa pelo próprio ego. Eles não tiveram condição moral para pegar a pedra e atirar. E não foi um questionamento com agressividade não, hein? Isso é que é bonito. Jesus não saiu metendo paulada para pararem com o que estavam fazendo com a adúltera, não. Foi com muita calma, foi com muita paciência, foi com muita mansidão, sem erguer a voz. Olha o quanto isso é significativo também. Não é? Porque toda vez que a gente quer se defender, ou que a gente quer defender uma causa, como é que a gente faz? É no grito. É na força. Isso não leva ninguém à reflexão. Isso não leva ninguém a se reeducar. Leva a ira. Leva a vontade de dar o troco, de revidar. Foi com muita mansidão. O perdão está intrinsecamente ligado ao não julgamento. Quando perdoamos, renunciamos ao direito de julgar e entregamos ao plano divino a responsabilidade de equilibrar as ações daquele que foi instrumento da ofensa. Se alguém tem que fazer alguma coisa, é Deus e ele. E aí vem a instrução dos Espíritos. O capítulo também traz a sabedoria dos Espíritos superiores, completando os ensinamentos. O perdão das ofensas. Os Espíritos reforçam a importância do perdão como uma virtude essencial e esclarecem que perdoar não é apenas uma atitude passiva, mas um ato de vontade e de amor. É pena, gente, porque esse capítulo é tão rico e eu ainda vai extrapolar um pouquinho, né, que eu vou querer passar. Tem problema? Não. Ainda estou aqui, não vou embora. O que mais dizem os Espíritos? Reafirmam que o perdão deve ser sincero e incondicional, sem esperar nada em troca. Perdoou, acabou. A indulgência é a capacidade de não julgar severamente os outros e olhar para os defeitos do próximo com empatia, reconhecimento que todos estamos em processo de aprendizado. Os Espíritos superiores falam isso, né, nessa passagem. Seja indulgente. Olhe o outro com o olhar da compaixão, da compreensão. É claro, isso é feito aos poucos. Mas se a gente exercitar em pequenas situações, no dia a dia, juro, dá certo. Eu acredito que dê certo, mas a gente precisa ter muita paciência com a gente mesmo. É permitido repreender aos outros, notar as imperfeições de outrem e julgar o outro. Aqui os Espíritos trazem uma distinção importante. A repreensão construtiva, feita com a caridade e com o objetivo de auxiliar o próximo a melhorar, é permitido. Mas aí, o que falam não é prepotente, não está irado, é misericordioso. Jesus fez isso, não é? Acabei de citar a passagem que ele fez isso. Mas olha como ele fez, não? No entanto, ela deve ser feita com amor, discrição, nunca com o intuito de humilhar o outro. Com discrição, não é na frente de todo mundo. Eu vejo pais corrigirem crianças na frente de todo mundo.
Isso humilha. Assim como nós nos sentiríamos humilhados se alguém fizesse esse tipo de atitude conosco. Notar as imperfeições de outrem, se for para nos ajudar a reconhecermos em nós os nossos próprios erros, é válido, dizem eles. Também pode ser aceito, desde que não seja com o intuito de criticar e divulgar. A divulgação das imperfeições alheias, a fofoca, a maledicência, são veementemente desencorajadas. Elas não constroem, apenas destroem e propagam energias negativas. O amor cobre uma multidão de pecados. Esse é o recado deles. Esse é o recado que fica. Mas a gente termina com uma fala de Jesus, né? Uma historinha aí que vai explicar quantas vezes a gente deve perdoar. Perdoar sempre no bom sentido, hein? Não é achando que é o dono da verdade. É muito bonita essa passagem. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Esse é Pedro. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos acorrentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se Jesus viesse aqui, nesse momento, entre nós, eu acho que ele diria para nós: fechem os olhos, reflitam nisso que vai ser lido. Eu não vim ao mundo para julgar,
mas para ensinar o amor. Eu enxerguei o que havia de melhor em cada alma, mesmo naquelas que erravam. Eu vos peço, sede indulgentes como o Pai é conosco. A cada mágoa, ofereça a paz. A cada ofensa, ofereça o silêncio edificante. A cada dor, a oração que cura. A misericórdia é o caminho mais curto para o coração de Deus. E quando aprendemos a perdoar de verdade, sentiremos no íntimo o verdadeiro sabor do que é liberdade. Eu estou convosco. Sempre os amarei sem condição. Em vosso caminho, procure ser luz. Em vosso olhar, procure ser ternura. Em vossas palavras, procure ser consolo. E a nossa vida, tenho certeza, será muito melhor. Que assim seja.